Salve galera, eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo a mais um programa aqui do canal BB HQs, baseado na obra de Sir Arthur Conan Doyle. Nós temos o trabalho aqui do Cyril Lieron e também do Benoît Dahan, Na Mente de Sherlock Holmes, esse quadrinho aqui, tá? Que é francês e foi publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Muita gente comentando, né, sobre esse título, se curtiu, se não curtiu. Eu vou trazer as minhas impressões, mas antes eu quero te convidar a entrar no canal de Telegram, porque no momento que eu tô gravando esse programa aqui, tá rolando uma oferta relâmpago no site da Amazon, e para você não perder a oportunidade de comprar os seus quadrinhos com os melhores preços, é muito importante que você esteja no nosso canal de Telegram. O link tá na descrição, também no topo dos comentários. No canal de Telegram você terá a oportunidade não só de receber as ofertas, mas listas de recomendações que eu vou preparar para você e guias de leitura também em ordem cronológica de trabalhos aí da Marvel, da DC, para você poder baixar totalmente gratuito no seu celular, tá bom? Então entre no nosso canal de Telegram e vamos comentar aqui sobre esse título. Galera, é o seguinte, esse título aqui vai trazer a narrativa do caso do bilhete escandaloso, onde nós vamos acompanhar aqui, né, uma aventura envolvendo o Sherlock Holmes e o Watson, que é baseado nos contos do Sir Arthur Conan Doyle, tá? Baseado naquele formato, naquele modelo, né, de investigação produzida a partir do trabalho do Sir Arthur Conan Doyle. Eu tenho coisas que eu gostei muito nesse quadrinho e outras que eu não gostei tanto, que eu vou comentar com você. Eu vou começar dizendo sobre aquilo que eu não gostei tanto, ok? O que nós vamos ver aqui é um daqueles casos onde uma situação bizarra aparece para o Sherlock Holmes e ele vai traçando uma linha investigativa. Eu fiz a leitura desse quadrinho, tá? Que ele é um quadrinho, não é muito grande, ele tem 200 e poucas páginas, e a minha percepção ao longo dessa leitura é que o desenvolvimento desse roteiro, dessa investigação, o modo como o Sherlock Holmes vai descobrindo as situações, não foi tão bem desenvolvido como eu sinto quando leio os trabalhos do Arthur Conan Doyle, né? Quando você lê ali o Estudo em Vermelho, o Cão dos Baskerville e outros trabalhos do Sherlock Holmes, uma das coisas que fica muito perceptível na leitura dessas obras é aquela forma fluida de conduzir esse roteiro de modo que você consegue acompanhar a investigação, você consegue acompanhar os passos do Sherlock Holmes e a trama vai se desvelando passo a passo de modo que você nunca perde a linha do raciocínio do Sherlock Holmes, isso nos livros, nos contos originais. Isso não me parece acontecer da maneira adequada neste trabalho aqui. A sensação que eu fico é que o quadrinho ele acaba emperrando um pouco nesse desenrolar das situações e também os vários personagens que participam dessa trama, as várias circunstâncias que circundam, né, toda a trama principal, vão trazendo elementos que parecem ter a função de mostrar como é a habilidade, a capacidade do Sherlock Holmes de descobrir os crimes, descobrir o próximo passo da investigação, melhor dizendo. Qualquer pessoa que tenha assistido filmes ou seriados ou lido os trabalhos de Sherlock Holmes sabe que ele tem poderes dedutivos absolutamente impressionantes. No entanto, quando eu leio os contos originais, eu sempre fico com a sensação que essa dedução estava presente, inclusive, para o leitor. Era possível você chegar àquela mesma conclusão se você também tivesse um nível de dedução mais apurado, mas a gente acaba não alcançando esse nível de percepção, uma vez que não temos a mesma visão acurada do Sherlock Holmes. A brincadeira é justamente dar a entender que parece que ele tem poderes sobrenaturais, mas quando ele explica você vê que ele não tem poderes sobrenaturais. Ele simplesmente tem uma capacidade dedutiva muito bem desenvolvida. O que não acontece nesse quadrinho. Em vários momentos desse quadrinho, a forma como a trama vai se desenrolando dá a impressão que o Sherlock Holmes realmente enxerga coisas assim em um nível e o conhecimento dele é muito acima daquele aceitável, pelo menos na minha percepção, de acordo com o trabalho original do Conan Doyle. Esse roteiro que parece trabalhar em torno dessas habilidades absolutamente soberbas e até sobre-humanas do Sherlock Holmes faz com que, na minha opinião, o roteiro tenha ficado embolado, porque coloca tantas tramas e tantas circunstâncias para que ele possa resolver, para que a gente possa apreciar em poucas páginas, o que muitas vezes nos contos, nos livros, são desenvolvidos em maior número de páginas. Isso me deu a sensação do roteiro ficar um pouco
picado, às vezes trôpego, melhor dizendo, ficou um pouco congestionado com tantas situações que vão acontecendo, de modo que a minha atenção na leitura desse quadrinho em alguns momentos vacilou. Eu não consegui manter o nível de concentração total na leitura desse quadrinho, embora a minha circunstância de leitura eu tenha ficado bastante focado no material, eu estava bem tranquilo lendo o quadrinho, eu senti que tinha coisas demais no quadrinho e que ele não estava conseguindo trazer uma fluidez narrativa, as coisas estavam tanto quanto congestionadas. Para desenrolar esse bolo que o roteiro acabava construindo, em alguns momentos desse quadrinho, você vê vários quadros, até páginas, de explicações muito detalhadas dos planos e de como as coisas chegaram àquele ponto por parte não só do próprio Sherlock Holmes, mas dos vilões aqui da história. E essas explicações, esse desenrolar, isso me deixou um pouco fora da leitura do quadrinho, porque me pareceu uma coisa, uma espécie de uma trapaça do roteiro que tenta mostrar para mim o que acontece dentro da mente do Sherlock Holmes, ou seja, eu vou acompanhar o processo de dedução do grande detetive, mas que isso simplesmente é jogado fora em alguns momentos em que a explicação fica totalmente explicitada, aparece para você uma explicação muito rasa, na minha opinião, muito apressada e sem desenvolver adequadamente no contorno da história. Ou seja, eu prefiro que as explicações e situações da trama sejam desenvolvidas através da história e não com explicaçõezinhas ali do vilão. Aí fica muito parecendo realmente quadrinho de super-heróis daqueles mais bobinhos assim que a gente está acostumado a ler. Então, para mim, esse quadrinho ele tem um ponto negativo no seu desenvolvimento de roteiro. Eu acho que ele tentou trazer elementos demais e acabou pecando no desenvolvimento narrativo. Agora, por outro lado, esse quadrinho tem alguns elementos artísticos muito interessantes, como por exemplo, logo na abertura da capa você vê aqui, né, o formato do Sherlock Holmes, né, a capa cortada aqui, e você vai acompanhando então esses trabalhos de enquadramento e esse trabalho de construção de páginas, né, onde nós vamos acompanhar o que acontece na mente do Sherlock Holmes. Indiscutivelmente, o trabalho de enquadramentos e o trabalho de arte desse quadrinho aqui foi muito bem pensado e planejado para tentar criar a atmosfera onde nós estamos acompanhando a história do Sherlock Holmes, como ele, por exemplo, aqui no começo, ele está usando entorpecentes, como é explicado inclusive nos contos originais, e aqui a gente vê que ele está realmente passando pelo processo do tédio, uma vez então que começa ao desenrolar o caso aí, né, o Sherlock Holmes a produzir novas ideias, e essas ideias do Sherlock Holmes são sempre trabalhadas com esse fio condutor que perpassa todas as páginas do quadrinho, levando você a acompanhar atentamente cada uma das etapas de descobertas do Sherlock Holmes. E a gente vai tendo, né, uma surpresa a cada virada de página, com os inteligentes quadros e construções de mapas, não só mapas de localidades, mas mapas mentais também, que o artista vai nos trazendo aqui ao longo dessas várias páginas, variando, como você pode ver também, o tipo de cores, e nos levando por essa jornada muito bacana, onde a gente acompanha então esse trabalho artístico muito interessante. Originalmente em duas partes, essa graphic novel aqui ela traz a história fechada desse conto aqui do Sherlock Holmes, e em vários momentos a gente acompanha inclusive algumas brincadeirinhas que o artista faz aqui com a gente, pedindo para que a gente dobre a página, olhe de uma certa maneira o quadrinho, para ter revelações e mais detalhes a partir dos processos de investigação produzidos pelo grande detetive. A arte é muito bacana, ela é muito bonita, ela é muito elaborada, porém, na minha opinião, ela não contribui para uma maior clareza narrativa. Muitas vezes a arte mais elaborada serve justamente para que a gente possa ter uma interação maior com o quadrinho, e é o caso desse trabalho, ele propõe isso, que você através da interação consiga realmente adentrar mais o universo do Sherlock Holmes, participar mais e ser mais ativo, mais atuante dentro da história da investigação proposta pelo Sherlock Holmes, aqui proposta pelos autores com a figura do Sherlock Holmes. Mas o que eu vi é que apesar de ter elementos muito interessantes e criativos na arte, ela não me conduziu para uma maior compreensão do trabalho. Ela me traz vários elementos para eu acompanhar essa investigação, mas ela tornou o quadrinho não mais complexo, mais difícil, o que seria até aceitável
se levando em consideração que nós estamos falando do Sherlock Holmes. Eu acho que a arte ela acabou contribuindo para deixar o quadrinho mais denso de informações e que não conseguiu dar o desenvolvimento adequado para a trama. E nesse caso, eu mais uma vez acredito que o problema tenha sido com o roteiro e não com a arte. Na Mente de Sherlock Holmes é um quadrinho que deve agradar os fãs aí de quadrinhos de investigação que gostam da figura do Sherlock Holmes. Eu particularmente sou muito fã do personagem e gostei de ver essa abordagem diferenciada no sentido de que nos traz para uma maior interação com as histórias do personagem. Porém, o quadrinho peca, na minha opinião, em termos de roteiro, ao criar um volume muito grande de informações que não são bem desenvolvidas naquilo que talvez seja um número reduzido de páginas para a história que estava sendo proposta, e com isso a gente acaba ficando numa história, numa trama um tanto quanto emperrada e, na minha opinião, mal desenvolvida. Se você quiser conferir esse quadrinho, eu vou deixar o link na descrição e no topo dos comentários para você adquirir. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!